todas as coisas mais esquisitas estão acontecendo. E o discurso dele virou uma coisa muito, muito louca. Ou seja, tudo isso para explicar que existe um contexto político que Israel tem que navegar. E esse contexto mostra que as coisas não estão indo bem politicamente com essa polarização e com esse tipo de ideologia ganhando espaço dentro da política americana. Entendi. Então Israel está se posicionando diferente, falando, bom, deixa eu mostrar o meu valor, né? E não é um valor de subserviência ou de irmão menor. Deixa eu mostrar para os militares americanos, que são os caras práticos, pragmáticos, que tem que lutar a guerra. Amigão, onde você quer saber qual é o alvo que você tem que atingir lá, quem tem o espião infiltrado sou eu. E na operação para matar o líder supremo, os agentes da CIA trabalharam junto com o Mossad e tinham um espião de campo da CIA que deu a informação final para Israel fazer o ataque. Então, uma mega coordenação prática, institucional, falando, na hora que a coisa apertar, pergunta para os seus caras que vão para a guerra quem que eles querem estar do lado. Tipo isso. Segunda coisa, o discurso do momento é não vamos gastar dinheiro com aliado. Aí o Netanyahu já se antecipou e falou, Israel não quer mais dinheiro americano em 10 anos. Nós estamos trabalhando para isso. O último contrato de ajuda da última lei vai vencer e acabou, porque é por períodos longos, não é a cada ano que você renova isso, mas o negócio diz que é por tanto tempo. E aí mostrar, né, essa efetividade ali e falar, você tem algum outro país no mundo que tem 200 caças prontos para decolar que vão entregar e vão destruir os alvos? Numa região complicada como essa? Então basicamente é isso, porque olha para os Emirados, para o Catar e para a Arábia Saudita. Nenhum deles botou caça em jogo. E assim, os Estados Unidos nem quer. Porque também se botar vai confundir, vai atrapalhar, vai criar problema, porque não está acostumado, não sabe fazer isso. Os caras da Arábia Saudita não travou guerra com ninguém. Fez umas operações militares quando teve um objetivo um pouco mais expansionista regional, deu tudo errado no Iêmen, deu errado em um monte de lugar. Voltou para casa e só gasta, tem muito dinheiro, compra um monte de equipamento e tal. Mas assim, o equipamento é assim, o Kuwait não, né? Mas um outro país ali do lado quiser fazer frente, em última instância não existir Estados Unidos nem ninguém, e tiver que enfrentar o Irã, pelo menos tem os equipamentos, tem gente ali treinada, mas não tá capacitada para fazer uma operação dessa nesse nível, então nem adianta querer ir. Mas essa é uma parte interessante dessa história, dessa guerra, porque mostra esse outro reposicionamento aí de Israel e Israel mostrando uma força diferente no momento que o mundo fica mais esquisito, ou mais perigoso, ou cada vez mais próximo do nosso precipício, que a gente sempre fala aqui. E a gente... Bom, já que a gente tocou no assunto dos outros países, no que tem em volta ali na região, como Catar, Arábia Saudita... Cara, esses países, como é que eles estão lidando com isso? Porque isso antes da gente falar... Mais uma vez, se há alguma novidade nas potências, né? Que aí China, Rússia, não sei o quê. Primeiro, a galera ali da região, alguns deles, inclusive, sofreram ataques do Irã lá no comecinho da guerra. O que eles estão dizendo agora? Como é que eles estão lidando? Eles estão conversando com a Europa? O que está acontecendo ali? Eles estão conversando com a Ucrânia, tá. Que isso é importante. A Ucrânia já mandou mais de 200 especialistas para ajudar eles. Porque a Ucrânia é o único país que sabe lutar esse tipo de guerra. Único. E ninguém deu importância para a Ucrânia até agora, achou que só estava gastando dinheiro com a Ucrânia. É verdade. Na verdade, a Ucrânia era o maior laboratório de lidar com um tipo de guerra moderna extremamente perigosa e difícil e que nenhum país tem a fórmula ainda. E tu tava lá para ver, inclusive, né? Vi de perto, né? Fui para a Ucrânia, né? Tem os documentários lá no meu canal, os mini-docs. E assim, uma guerra de drone. E como é que você combate, né? Esse é o mesmo dilema da guerra de agora no Oriente Médio. Um drone que custa $30 mil versus um míssil de 4 milhões de dólares. Essa guerra é insustentável. E aí o mundo inteiro quer essa bateria aérea, antiaérea, essa bateria de defesa aérea, que custa essa fortuna.
Então, todos os países do Golfo querem e precisam disso. A Coreia do Sul, a Taiwan, o Japão, a Europa inteira, a Ucrânia. Todo mundo precisa disso. Só que não tem essa fabricação. E aí a Ucrânia está há muito tempo lidando com essa realidade, porque são os drones, os mesmos drones iranianos, que foram dados para a Rússia usar contra ela, e depois a Rússia acabou desenvolvendo o seu modelo, que é uma cópia igual do Shahed. E aí tem uns drones com a fibra ótica, né, Isso, cara? esses são os russos. Os russos inventaram isso daí também, porque tem os jammings, né? Você bloquear o sinal e tal. Mas a Ucrânia inventou um jeito barato de lidar com essas ameaças. Com outros dronezinhos baratos, com um monte de mecanismos baratos. Porque ela está lá lutando contra a Rússia há 4 anos. E ninguém deu atenção. E agora, 3, 4 semanas de guerra, e aí? E ninguém também vai sustentar, né? Então precisa de uma solução. Então começaram a olhar para a Ucrânia. O que mais que esses países do Golfo estão... Daí tá a Ucrânia mandando consultores. Isso. Caralho, isso é muito interessante, Muito. né, cara? Muito interessante, assim. Tem um outro aspecto interessante dessa história, porque basicamente é uma guerra de capacidade, de eficiência econômica e produtividade em massa. Tá. Porque são drones Tá. não tripulados, suicidas. Então, você não tem soldados, é uma guerra aérea. Você tem que conseguir produzir muito. E produzir em face de uma guerra, diante de bombardeios e ataques acontecendo. E a sua fabriquinha tem que estar lá enterrada fazendo isso. E aí você pensa, o Irã está conseguindo se manter vivo graças a isso. E aí você olha para a China, que é a fábrica do mundo. A China está lendo isso como, nossa, maravilhoso. Nesse terreno, eu tenho uma vantagem competitiva que ninguém tem. A minha capacidade de produção industrial é incomparável. A minha capacidade de fazer coisas baratas é incomparável. A minha capacidade de fazer drones para travar uma guerra contra a maior potência do mundo ou contra qualquer país moderno ocidental, né, ou democrático, que seja o Japão ou a Coreia do Sul, é infinitamente maior. Cadê a solução? O míssil de 4 milhões não vai dar certo. Então, tem um monte de coisa que está sendo mexida por causa dessa guerra. Só que já estava acontecendo na Ucrânia. Ninguém só deu importância. Mas a China está feliz da vida com os resultados. Isso não quer dizer que as coisas são estáticas, né? Porque é claro que, mais do que nunca, agora a indústria de defesa americana vai precisar de uma solução. E tem algumas soluções aí, tipo laser, armas a laser que vão tentar explodir, destruir esses drones. Israel usou, precisa ver o custo desse negócio, o tamanho, a eficiência, a altura, quais as consequências. Porque você vai ter que usar isso massivamente daqui para frente. Muito drone, em todas as guerras vai ter muito drone. Muito. É a guerra da Ucrânia, na verdade, a gente já passou dessa ideia só de ter muito. Esses drones já estão sendo usados com inteligência artificial. Então você vai decolar um monte e eles saem sozinhos para alcançar o seu alvo e tomam decisões ali no meio do caminho, né? Tipo, entendi. Esse é um outro assunto aí pra gente falar depois, mais para frente. Cara. Mas os países do Golfo, então, eles têm uma situação bem complicada nesse momento. Porque, primeiramente, eles nunca quiseram escalar contra o Irã, porque eles tinham medo. E aí eles bateram o pé que eles não tinham nada a ver com a guerra. E o Irã não estava nem aí. E escalou e começou a atacar todos eles. E agora eles têm que tomar uma decisão. Se eles não fizerem nada, eles mandam um recado para o Irã de que tá tudo bem, o Irã tem uma arma contra eles e eles não têm muito o que fazer. Se eles decidirem ir até o final, eles têm que estar dispostos para aguentar o tranco. Porque o Irã vai tentar resistir ao máximo e continuar aumentando os custos e a destruição para esses países. Assim, a gente ouve relatos, né? No começo da guerra tinha relatos contraditórios, que eles queriam que a guerra acabasse. Mas depois de tanto ataque, tudo que a gente escuta é que os regimes dos países do Golfo estão dizendo para o Trump: agora não termina. Tem que destruir o regime. Tem que ir até o final.
E faz sentido ir até o final, porque senão eles estão em apuros depois. Mas o Irã, quanto tempo será que o Irã aguenta ainda?